A nossa intercessão. Hoje nós vamos meditar no capítulo 7 do livro A Arte da Intercessão. O nome do capítulo é O Espírito Santo e as Nossas Enfermidades. Logo no início, quando a gente abre o livro, ali nesse capítulo 7, está escrito assim, ó. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. E da mesma forma, também o Espírito Santo, o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Está lá em Romanos 8, no versículo 26, a parte A do versículo 26. Aí o autor, ele especifica o que é fraqueza. Eu até acrescentei um pouquinho mais para a gente entender. Fraqueza significa qualidade de fraco, falta de vigor físico, de robustez, debilidade, fragilidade, fraqueira, que está abatido, que apresenta desânimo, que não é capaz de se defender, vulnerável, desfalecimento, perda de energia. O que significa isso? Muitas vezes a gente se sente fraco, muitas vezes a gente se sente desanimado. Eu entendo fraqueza não só física, mas a fraqueza espiritual. Às vezes é uma mágoa, às vezes é uma tristeza, às vezes um desânimo, até mesmo a incredulidade. Isso são fraquezas que a gente não pode permitir que permaneçam na nossa vida. Porque a fraqueza, ela impede da nossa oração ter efeito. Uma coisa que eu sempre oro para Deus e peço é para Ele me ajudar a manter o meu coração puro, porque a gente faz parte do Ministério de Intercessão, então a gente intercede pela vida de muitas pessoas. E se a gente tem uma mágoa no coração, alguma mancha, algo que deixa o nosso coração sujo, eu entendo que isso impede da nossa oração ser ouvida, impede da nossa oração ter um efeito. Então muitas vezes a gente esquece de interceder por nós. A gente é tão intercessor, intercede pelos outros, ora pelos outros, mas e nós? A gente tem orado por nós? A gente precisa estar forte com Deus para orar pelo próximo. Porque se a gente não estiver forte, qualquer coisinha, a gente cai, né? Então a gente tem que nos manter forte no Senhor, buscando ali a direção dEle, para que a gente possa interceder por nós e pelos outros, né? Então, continuando ali no estudo. Muitas vezes, nos sentimos fracas para orar ou até mesmo interceder por nós ou por alguém. Mas a palavra nos ensina que temos que ir até o Pai por meio da oração, quando estamos cansadas e sobrecarregadas, e Ele nos aliviará. Está lá em Mateus, capítulo 11, versículo 28. Então, o que a palavra nos ensina? Que o jugo do Senhor é suave e o fardo dele é leve. E muitas vezes a gente se sente sobrecarregadas, porque a gente não é super-herói, a gente é ser humano, a gente é carne, a gente cansa. Muitas vezes eu canso. Muitas vezes eu chego na presença do Senhor e começo a orar e às vezes eu não consigo nem falar. Eu só começo a chorar. E eu nunca me esqueço de uma oração que eu fiz, que eu estava sentindo como se tivesse uma barreira entre mim e Deus. E aí eu peguei e falei assim, meu Deus, eu não quero que haja essa barreira entre nós. Eu não quero que haja essa separação entre nós, porque o Senhor deu o seu Filho, para que não houvesse mais separação entre o homem e o Senhor. E eu aceitei Jesus, eu não aceito isso. E eu senti direitinho uma coisa explodir no meu peito, mas não foi uma sensação ruim, foi como se algo tivesse sido quebrado. E aí eu comecei a chorar e eu me lembrei que o Espírito Santo, quando a gente está fraca, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aí eu comecei a chorar, e eu voltei a sentir a presença de Deus na minha vida. Então a gente tem que chegar para Deus quando se sente fraco e falar, meu Deus, eu não aguento. Lança sobre Ele esse fardo que é pesado, lança sobre Ele o cansaço, a fraqueza, a fadiga, lança sobre Ele os teus problemas, porque Ele é o único que tem a solução para nos dar. Então, ali continuando. No livro, aprendemos que as nossas fraquezas nos impedem de obter resultado nas orações. Aí eu botei como exemplo Naamã. Naamã, a fraqueza dele era o orgulho. E ele poderia ter perdido a bênção dele se não tivesse quebrado esse orgulho e mergulhado lá no Jordão. É Jordão, né? É no Rio Jordão. É no Rio. É no Rio 7 vezes, tá? Eu não sou enciclopédia na Bíblia. Desculpa. É Jordão, né? É o Jordão, então tá na bênção. Então, se ele não tivesse mergulhado ali, quebrado essa fraqueza dele, porque o pecado ele é uma fraqueza, né? Ele é uma fraqueza, tanto que a palavra nos ensina que a gente tem que buscar no Senhor o escape que a gente precisa. Não há tentação ao qual Jesus não tem nos dado escape. Então, a gente tem que buscar no Senhor para que Ele nos fortaleça, né? Eu não sei o que tem deixado as irmãs fracas, mas busque em Deus. Busque em Deus que Ele nos fortalece. Continuando ali. A fraqueza pode ser uma mágoa, tristeza, trauma, complexo, incredulidade, até mesmo as pessoas
ficam traumatizados com alguma coisa, né? Só que isso acaba nos impedindo de viver um novo que Deus tem para nós. Acaba nos prendendo no passado, ou nos prendendo naquela situação, e a gente vive a nossa vida, mas alguma coisa nos leva para aquilo lá, para o trauma de novo. Então a gente tem que pedir ajuda para Deus para nos libertar totalmente disso. Outra coisa que pode ser uma fraqueza é a falta de conhecimento da palavra de Deus. Aprendemos que perecemos porque nos falta conhecimento. Aí eu coloquei ali Oséias, no capítulo 4, versículo 6, diz assim: Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito, como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Ou seja, muitas vezes a gente está perecendo porque a gente não conhece a palavra de Deus. E o que a palavra nos ensina? Que nós temos que saber manejar a espada do Espírito. A gente tem que saber manejar a palavra do Senhor. Nós temos que ser obreiros aprovados na presença de Deus. Muitas vezes eu não queria ler a Bíblia porque eu achava assim, não vou entender, mas era Satanás colocando na minha cabeça para mim não ler, porque ele sabia que esse momento que eu lesse a palavra, ela é a verdade, ela nos liberta. Então eu orava assim, pedia assim, sempre oro, né? Mas aí eu comecei a orar mais e pedir assim, meu Deus, esse é o único livro que a gente lê na presença do autor, é o Espírito Santo de Deus. Então me ajuda a compreender a tua palavra, me ajuda a entender o que o Senhor quer falar para mim. E às vezes eu escrevia coisas simples assim, não era? A gente acha que vai ser uma revelação, sabe, uma coisa mágica e tudo. Não, a palavra de Deus ela é simples, porque ela tem que ser acessível para a nossa mente, porque a nossa mente é simples. A nossa mente não é a mente de Deus que é complexa, que tem início, meio e fim, que sabe o futuro, sabe o presente, sabe o passado. Não, a nossa mente ela é simples. A gente não tem como ter a mente de Deus, a não ser que a gente medite na palavra. Porque aí a nossa mente ela se torna a mente de Cristo, mas mesmo assim a gente não vai saber de tudo. A gente não vai saber o que vai acontecer no futuro, porque o futuro a Deus pertence, né? Enfim, então a gente tem que pedir, Espírito Santo de Deus nos ajuda a ter conhecimento da palavra, nos ajuda a ver a verdade ali, a revelação que Deus tem para nós, porque é por meio da palavra dele que o Senhor fala com a gente, né? Muita gente fica assim, Senhor, fala comigo. Tá, mas tu já abriu a Bíblia hoje? Já falou com o Senhor? Ele fala com a gente por meio da Bíblia. Não tem outro jeito. Claro, ele pode usar um pastor, ele pode usar um louvor, mas o principal é a palavra dele. Então a gente tem que saber manejar a palavra. Às vezes a gente fica assim, não sei onde está aquele versículo tal, mas sabe o versículo? Tá, sei. Isso é o que importa. A gente quer memorizar versículo, capítulo. Claro que tem uns que, como a gente medita mais, a gente vai saber, que nem o Salmos 91. Eu sei de cor, sabe? De tanto ler. Mas se tu me perguntar o que está no versículo 5 do Salmos 91, eu tenho que ler ele de todo, de frente para trás. Porque eu não consigo, assim, no versículo 5 tá tal coisa. E, isso não vai me fazer menos conhecedora da palavra. Se eu sento ali e medito na palavra, Deus está falando comigo. Então a gente não se apega aos detalhes, tem que se pegar em saber a palavra de Deus e conhecer a palavra de Deus. Sabe? E se você quer saber onde estão os versículos, os capítulos, pede para Deus, meu Deus, me dá esse dom de saber onde estão as referências bíblicas. E Deus nos dá, porque o Espírito Santo está aqui para nos ajudar em tudo que nós precisamos. Então, ali em Colossenses, no capítulo 1, versículo 9, o apóstolo Paulo intercede por outros cristãos para que eles tenham conhecimento. Isso eu achei muito bonito, né? Porque muitas vezes a gente tem conhecimento e vê que um outro irmão, uma outra irmã não tem conhecimento, a gente pode interceder por esse irmão em oração. A gente pode pedir para Deus ali, Deus, dá conhecimento para eles, porque o que a palavra nos ensina aqui? Eu vou ler o versículo para vocês. Por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, porque é necessário a gente conhecer a palavra. Muitas vezes o inimigo ele vem, ele tenta ali paralisar a nossa fé, tenta nos estimular, mas tu tem a palavra ali, tu faz aquele mal cair por terra, sabe? Quantas vezes eu me senti triste e pegava e botava os cultos do pastor Jaime e assistia os cultos e aquele mal ia embora, só ouvindo a palavra. Então a palavra ela tem poder, Satanás não pode contra a palavra de Deus, porque a palavra ela tem poder, ela nos liberta. Quando ela entra no nosso coração e a gente entende a revelação que Deus nos dá, o inferno não pode nos parar. Então por isso que Satanás ele não quer que a gente venha conhecer a palavra, porque ele sabe que se a gente conhecendo a palavra e sabendo manejar ela, ele
Não tem mais vezes na nossa vida. Ele pode tentar, mas a gente tem a palavra, a gente repreende no nome de Jesus. Continuando ali. Por isso é importante meditarmos na palavra de Deus e pedir ajuda do Espírito Santo para que a vontade do Pai se revele a nós. Só viveremos uma vida plena, digna, diante do Senhor, quando tivermos conhecimento da sua palavra. Ou seja, somente conhecendo a palavra poderemos agradar a Deus em tudo que fizermos. Muitas vezes a gente também não está sabendo como proceder em uma situação porque a gente não conhece a palavra. A palavra é no nosso manual, tudo que nós precisamos está aqui, seja na vida familiar, seja na vida financeira, qualquer área da nossa vida, tudo que nós precisamos está aqui. Então, se a gente não consegue entender, pede ajuda para o Espírito Santo de Deus que ele vai te ajudar. Continuando ali. Conhecer a palavra nos dá sabedoria, inteligência espiritual, nos faz dar frutos espirituais e crescer cada vez mais na fé. Olha só o quão importante é a gente conhecer a palavra, né? Isso nos ajuda a dar frutos, nos ajuda a estar ligado com Deus, nos ajuda a ter comunhão com o Senhor, nos dá disciplina, nos ajuda a ser constantes na fé. Muitas vezes a gente não tem vontade de meditar na palavra, mas pega 10 minutinhos ali, senta, lê a Bíblia, para adquirir conhecimento. Quando vocês vão ver, dão 3, 4 horas meditando na Bíblia e esqueceram do tempo, porque é muito bom meditar na palavra. É muito bom. Muitas vezes a nossa carne não quer, né? A nossa carne ela quer sempre que é ao contrário do Espírito. Mas quando a gente senta ali e começa a meditar na palavra do Senhor, vai ver o tempo vai passar e vocês não vão nem perceber, porque é muito bom. Continuando ali. É por meio da sua palavra que Deus se revela a nós. É por meio da sua palavra que as promessas do Senhor se cumprem na nossa vida. É por meio da sua palavra que vencemos as adversidades e pensamentos contrários. Ou seja, não tem outra maneira de vencer, não tem outra maneira da gente continuar ali, vivendo o nosso dia a dia na presença do Senhor, se não conhecer a palavra dele. Continuando ali na parte de trás da folha. Devemos estar tão cheios da palavra que quando a luta, o problema, a tristeza, a mágoa e etc. vierem, a nossa mente pensará nas coisas que vêm do alto. Que a nossa mente seja a mente de Cristo. Está lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 16. Além disso, o Espírito Santo nos ajuda a lembrar da palavra de Deus e muitas vezes lança a mão dela para nos revelar qual é a agradável, boa e perfeita vontade do Pai. Ou seja, ele também nos ajuda. Quantas vezes vocês estavam conversando com alguém que estava pedindo orientação e Deus fez vocês lembrar de um culto que foi pregado anos atrás? É o Espírito Santo de Deus nos ajudando a lembrar. Eu nunca me esqueço que eu estava conversando com uma amiga, ela me botou num grupo. E aí lá tinha outra menina. E aí eles estavam falando do céu e do inferno para ver quem é que ia para o céu e para o inferno. E aí perguntaram para mim, isso, vão perguntar para mim. Eu não vou saber, né? Eu só sei pregar Jesus. E aí eu comecei a mandar áudio porque eu escrever no WhatsApp ali pra mim é muito devagar para os meus pensamentos. E aí eu comecei a mandar áudio ali, Deus começou a me lembrar de palavras, há muito tempo esquecida. E aí depois que eu mandei aqueles áudios, eu falei de Jesus, falei que a gente não podia julgar as pessoas, porque isso pertencia a Deus. Então eu não sabia se é pro céu ou pro inferno, era ela e Deus, porque é salvação individual. E uma menina, essa amiga dela que estava no grupo, me mandou uma mensagem e disse assim: olha, tu foi muito usada por Deus ali, porque eu estava prestes a desistir do meu ministério e por conta disso que tu falou, eu não vou desistir. Eu não fui na igreja hoje pronta para desistir no outro dia. E Deus deu um jeito de falar comigo através da tua amiga. Então a importância da gente saber a palavra, saber manejar a palavra. Eu não sabia o que ela estava passando, mas Deus me colocou naquele grupo por alguma intenção. Então a gente tem que saber a palavra, conhecer e pedir ajuda do Espírito Santo para lembrar. Porque eu me lembro que na hora eu falei assim: Senhor, o que eu vou falar? Me ajuda. Que a gente faz isso, né? Ah, Senhor, me ajuda. E eu sei, meu Deus, me ajuda a lembrar. Porque eu não sei, porque tá tão branco na gente, né? Mas glória a Deus que a gente tem o Espírito Santo para nos ajudar. Continuando ali. É o Espírito Santo que nos consola, que nos ajuda nas nossas fraquezas e nos ajuda a lembrar de tudo que temos aprendido. Continuando ali, João, capítulo 14, 26, diz assim, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ou seja, o Espírito Santo de Deus é Ele que nos ajuda. A gente precisa dele na nossa vida. A gente tem que saber priorizar também ele na nossa vida, né? Buscar em falar em línguas, em ter comunhão com o Espírito Santo, conhecer mais ele. Eu pego muitos livros que falam sobre o Espírito Santo para mim ler,
para conhecer ele, né? Para saber, porque a gente deixa ali ele jogado como uma terceira pessoa da Trindade que não tem muita importância, mas ele tem todo esse ministério aqui que a gente vive, igrejas da graça, a nossa vida, tudo é dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Então ele é muito importante, a gente tem que priorizar ele, assim como a gente prioriza Deus e Jesus, né? Porque eles são um só. Continuando ali. Outra coisa que aprendemos em Efésios, capítulo 1, dos versículos 16 ao 18, é que devemos orar por nós e pelos outros, para que venhamos conhecer os assuntos celestiais, pois a demora em compreender isto também é uma fraqueza. Ou seja, quando a gente não compreende a palavra, isso é uma fraqueza. E a gente abre brecha para Satanás entrar na nossa vida. A gente vem a tristeza, mágoas, problemas, o desespero, a angústia, porque a gente não conhece a palavra. Se vocês forem ver, eu fiz uma dinâmica com a minha família de pegar coisas assim que eles achavam que os afastavam de Deus e escrever num papel. E aí depois assim, vocês têm que achar no mínimo 2 versículos para isso. Aí eles foram lá e procuraram e acharam. Conclusão, tudo que a gente precisa está na palavra. Seja o que vocês estejam passando, está na palavra. Só que a gente às vezes perece porque nos falta conhecimento. Então a gente tem que saber. Eu procuro assim sempre, tal coisa, pego um versículo e anoto uma palavra, vamos supor, angústia. O que a Bíblia diz sobre angústia? Eu vou lá e anoto o versículo. E depois eu fico meditando em cima disso. Porque são coisas que às vezes a gente passa de ter um versículo. Né? Eu me lembro que eu era muito brava, sabe? E aí teve a campanha, vocês chegaram a ver a campanha Troca de Espírito. E aí eu pegava e botava assim, brabeza, mansidão. Olha Deus, eu quero ser mansa, eu não quero ser braba não. Porque isso estava me prejudicando no relacionamento com as pessoas. E aí, Deus ele pegou e foi trabalhando no meu coração, que ele me deu um versículo, não se põe o sol sobre a vossa ira. E aí, eu não sei onde é que está na Bíblia, mas eu sei que isso é um versículo. Não se põe o sol sobre a vossa ira. E teve um dia assim, que foi uma coisa, bem coisa diabólica, sabe? Veio assim uma ira, uma coisa no meu coração, um aperto assim, parece uma bola explodindo no meu peito. E eu só lembrei da palavra, não se põe o sol sobre a vossa ira. Foi como se Deus tivesse vindo com a mão e tirado aquilo do meu peito. Passou. Mas por quê? A palavra ela tem poder. Quando a gente fala com fé no nosso coração, não tem outro resultado a não ser a libertação. Então a gente tem que ter a palavra, tem que conhecer a palavra. Continuando ali. Não podemos aceitar o fato de não conhecermos e não sabermos manejar a palavra de Deus. O fato de não compreendermos os assuntos espirituais faz com que o Espírito Santo interceda por nós com gemidos inexprimíveis. Mas conforme vamos aprendendo a palavra e conhecendo a vontade de Deus, ele não precisará interceder tanto por nós com gemidos. Ou seja, se a gente chega na presença de Deus, começa a chorar ali, o Espírito Santo começa a interceder por nós, mas quando a gente conhece a palavra, a gente vai orar em cima da palavra de Deus. E o que a gente tem que fazer? A palavra do Senhor, ela permanece no céu. Então, quando a gente conhece a palavra, a gente pega aquela palavra que está no céu e traz aqui para a terra. A irmã Dani pregou uma vez sobre isso. E eu achei muito interessante, porque a gente tem que saber orar. Às vezes a gente fica assim, eu não sei como orar. Leia a palavra que tu vai saber como orar. Eu não sei o que falar. Leia a palavra que tu vai saber como orar. Deus vai te dando inspiração ali. O Espírito Santo de Deus, além de ele interceder por nós, nos ajuda a orar também. Então pede para ele, meu Deus, nos ajuda a orar. Não tem oração bonita, tem a oração que é da palavra de Deus e sincera. Não há oração bonita. É a oração que a gente faz de todo o nosso coração dentro da palavra de Deus. Continuando ali para finalizar. O Espírito Santo o Espírito Santo foi enviado para nos ensinar todas as coisas que são reveladas diretamente ao nosso espírito. Uma vez eu li que Deus é espírito e ele fala com nós pelo nosso espírito. E eu achei tão lindo isso, né, que a gente tem que estar em espírito para ouvir Deus. A gente está na carne e a gente não ouve, a gente tem que estar em espírito para ouvir o Senhor, para fazer a obra dele, né? Continuando ali. Deus quer que venhamos ter conhecimento da sua palavra para que possamos admoestar uns aos outros. Quer dizer, ensinar uns aos outros, né? Porque quando a gente está ali conversando na rodinha de amigas ali, que conhece a palavra, como isso é bom, né? Uma coisa que a pessoa não viu, a outra viu e aí fica assim, verdade. E aí Deus vai ali dando cada vez mais conhecimento, isso é tão enriquecedor. Continuando ali. Além disso, quando entendemos as Escrituras, conhecemos a promessa que Deus tem para nós e as heranças que nos pertencem por sermos co-herdeiros com Cristo. Está lá em... É Romanos, tá? É um R ali. Romanos, capítulo 8, versículo 17. E uma das promessas é que crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa.
Está lá em Atos, capítulo 16, versículo 31. Ou seja, quando a gente entende a palavra, conhece a palavra, a gente começa a conhecer as promessas e as heranças que Deus tem ao nosso respeito. E aí a gente não aceita mais aquele mal na área da nossa vida quando a gente sabe a palavra de Deus. Então é esse o estudo que eu queria deixar para vocês. Espero que tenha sido edificante, porque foi muito edificante para mim. E glória a Deus por isso.